Ok, então vamos agora partir, né, do pressuposto que a gente já tem o nosso problema posto aqui, tudo organizado, a gente já compreendeu o problema, já começamos a descrever o nosso problema em termos matemáticos e agora nós estamos interessados em achar esse nosso ponto, né, que é o ponto de máximo, quais são os valores de x1 e x2 que maximizam essa nossa função objetivo, que é essa daqui. Então a gente pode fazer essa solução de diversas formas. Podemos usar álgebra linear para construir isso aqui numa matriz, depois solucionar o problema, o sistema. Podemos resolver isso aqui também com o computador, né? Podemos resolver com o solver do Excel, que inclusive tem um curso onde eu mostro essa parte, né, de otimização e programação linear utilizando o solver do Excel, se você tiver interesse também nesse curso. O curso pode ser encontrado lá na última aula. E isso daí já é um curso mais avançado, né? Mas que é essencial você compreender tudo isso que está vendo aqui no presente curso. E a gente vai poder também resolver de uma forma intuitiva ou também de uma forma gráfica, né? Que é a gente desenhar no gráfico cada uma dessas restrições e visualizar lá o espaço de possibilidades que eu tenho, né, desses meus valores de x1 e x2 para tentar encontrar, né, o ponto ótimo máximo. Porque o que essas restrições vai nos dar? Ela vai nos limitar no espaço de possibilidades para eu sugerir x1 e x2. Porque se não fosse isso, o que eu dizia? Ah, eu vou produzir o máximo possível. Eu vou botar o valor de x1 e x2 o máximo possível. Sim, mas o máximo possível é em que restrição? Ah, isso aqui vai definir, né? Essas restrições aqui vão definir quais são os valores máximos possíveis e também, quando eu boto muito de um, né, vai faltar recurso para a produção do outro e vice-versa. Então vai ter aí algumas complexidades. Portanto, para resolver esse problema, sob o ponto de vista agora de uma abordagem intuitiva, nós vamos fazer a seguinte ideia, né? O seguinte raciocínio, vamos seguir. Aí eu quero deixar já um parênteses aqui. Essa abordagem intuitiva, ela é a melhor ou não? A gente vai ver que não, mas a gente vai precisar ter essa intuição, essa percepção, para facilitar quando a gente estiver utilizando computadores e usando também a parte gráfica. Então, vamos vir para cá e vamos partir da seguinte hipótese. Veja só, vamos supor que eu vou usar na minha produção apenas as banheiras do tipo 1, apenas as banheiras X1, e eu não vou produzir nenhuma banheira da X2. Então eu vou fazer assim, ó, X2 vai ser igual a zero, ou seja, não vou produzir nada de X2. Aí vamos agora intuir como é que isso vai se desdobrar em todo o andamento aqui da minha equação. Se x2 vai ser igual a zero, eu já sei que eu vou ter essa parte da equação aqui, ó, igual a zero. Essa parte da equação aqui igual a zero, essa daqui igual a zero, aqui também igual a zero. Isso aqui não vai entrar em contexto. Já é igual a zero, né? Tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, isso aqui está respeitando essa restrição daqui, ó. Pelo menos ela. Aí, ok, respeita, porque está igual a zero, né? Tem que ser maior ou igual que zero, igual a zero está respeitando. E uma vez isso sendo igual a zero, o que é que vai acontecer com essa minha restrição igual a 1 aqui, ó? A minha restrição 1, vou até colocar aqui, ó. Minha restrição 1, quando eu tiver x2 igual a zero, vai ficar aqui, ó. x1 vai ter que ser menor ou igual que 200. Então, de imediato, eu já tenho isso aqui sendo posto para a gente. Tudo bem, isso vem da restrição 1. Só que eu também tenho essa restrição 2 aqui, ó. Essa restrição 2, se eu colocar x1 igual a zero, olha o que acontece. Então, a restrição 2 para x2, desculpe, né? x2 igual a zero, né? x1 não. Eu vou ter o quê? 9x1. Isso tem que ser menor ou igual que 1566. Porque o x2 está igual a zero, né? Então, só sobrou x1. Essa restrição, ela impõe um valor limite para x1 igual a isso aqui, ó, 1566 dividido por 9. Isso daqui vai ser menor ou igual, né? Essa divisão, esse resultado é igual a 174. Ou seja, isso já me impõe uma restrição, né, de 174 para eu construir essa minha banheira do tipo 1. Se eu não construir nenhuma do tipo 2, eu no máximo só posso construir, segundo essa restrição 2, 174. Eu não posso nem construir, olha, as 200. A minha primeira restrição já limitava até 200, tudo bem. Só que essa segunda restrição já diminui um pouco, ó. Já diz que eu não posso produzir mais do que 174. Então vamos ver agora, vamos continuar avaliando a restrição aqui 3, né? Para a gente ir vendo o que podemos fazer. Então se eu substituir zero aqui, né, eu tenho já essa condição, vou até botar aqui, ó, 3.
a condição 3 eu vou ter 12x1 menor ou igual que 2.880. Isso aqui vai ser x1, tem que ser menor ou igual que 2.880, dividido por 12. Isso daqui, né, se eu dividir isso na calculadora, eu vou ter isso igual a 240. Ou seja, está me dizendo que eu não posso ter o x1 superior a 240. Só que eu já tenho essa imposição aqui, olha, que já diz que não pode ser superior a 200. E também, né, a mais restritiva de todas é essa, que está dizendo que eu não posso ultrapassar 174. Ou seja, essa daqui é a minha que limita tudo, é a minha condição limitadora. Essa daqui é a mais aberta de todas, só que eu tenho ainda que fecha essa abertura total, né, que é essa. E essa daqui limita, veja que essa é a condição que está relativa a horas de produção, né? A hora que eu necessito para produzir essa banheira do tipo 1. Então eu vou produzir, segundo essa restrição, no máximo 174. Só que eu tenho um total de capacidade produtiva, atenção a isso, o meu total de capacidade produtiva, 200 aqui, ó, é 200. Então, se eu só posso produzir de x1, uma vez que x0 aqui, né, é produzido, note que eu ainda vou ter um total remanescente aqui de 200, né, que é o total que eu poderia produzir, menos aqui 174. Isso vai dar quanto? Né? Aqui vai 6, vem 1, dá 2, vem 1, 0. 26 aqui, ó, estão sobrando. Deveriam ser produzidas, né, essas 26 por x2, só que eu estou considerando já que não vou produzir nada. Então vão ficar faltando ainda 26 bombas. Note que essa condição aqui é relativa à minha limitação de bombas, né? Ao meu total de bombas. Então 26 bombas vão ficar sobrando. Olha que interessante. Mas não tem problema, porque eu já quis colocar aqui como se fosse 0, né, para ela, para essa minha condição ser imposta naturalmente. Então veja, eu sei que eu tenho que esbarrar aqui, ó, em x1 sendo igual a 174 e x2 sendo igual a 0. Se eu pegar essas duas aqui possibilidades de escolha, né, essas minhas variáveis de escolhas, e substituir aqui na minha função objetivo, o que é que eu vou ter? O lucro vai ser igual a 350 vezes 174 mais 300 vezes 0, né? Eu estou produzindo nenhuma. Então, solucionando essa equação, eu vou ter um lucro total de quanto? Isso daqui vai dar, né, um lucro de 60.900. Pois bem, a gente esbarrou aqui. Aí eu pergunto a você, será que isso aqui é o máximo? Será que isso aqui é o lucro máximo que eu tenho, né, uma vez que eu uso essa intuição para resolver? Não, a gente vai ver que isso não é. Eu posso fazer combinações melhores. Isso aqui é só um exemplo. Eu comecei colocando 0 aqui no x2. Você poderia fazer a mesma ideia. Você, inclusive, pode fazer aí. Colocando 0 agora no x1 e produzindo tudo que puder do x2. E vendo aí quais são os limites, né, de produção para ver o que é que aparece como sendo ou como tendo o maior lucro. Essa daqui é o lucro 1 por esse caminho, né, colocando 0, nada para a produção de x2 e colocando tudo para a produção de x1 e vendo qual é esse valor que eu posso produzir no máximo, né? Então eu vejo o mais restritivo, que é essa condição, e assim eu tenho esse lucro. Como eu acabei de mencionar, você deve fazer como exercício o caso contrário, né? Você vai botar x1 igual a 0 e vai ver qual vai ser a restrição para o x2 aqui, né? Qual vai ser a restrição de produção para o x2 para eu limitar, uma vez pegando depois esse valor do x2, substituindo aqui, né, no lugar do x0, só que colocando 0 agora aqui, e vendo qual é o lucro para comparar se é melhor produzir dessa condição limite, né, limite, tudo de um e nada do outro, nessa condição, ou tudo de um e nada de outro nessa outra condição aqui. Tudo bem, isso aqui é só para mostrar que você entra nessa complexidade do uso de uma solução com essa formatação. Só que a gente vai usar uma técnica melhorada. Vamos resolver esse problema usando o gráfico. Vamos desenhar as equações para cada uma dessas nossas restrições aqui. Ó. Olha que interessante. Então, quando a gente desenha essas restrições no espaço, né, no R2, no plano cartesiano, a gente vai ter as regiões onde possivelmente podemos encontrar x1 e x2 propícios para serem colocados aqui na nossa função objetivo e encontrar o valor do lucro, né? E a gente vai ver qual é o melhor ponto do plano que esse lucro daí vai ser maximizado, né? Qual é o ponto do plano que vai dar o melhor lucro, ou seja, aquele ponto vai ser o nosso ponto de otimização.
e nós iremos entender isso de maneira gráfica nos próximos vídeos. Vamos lá, estou aguardando você.